que há de verdade na notícia de que Félix Torres pode virar reforço do Vasco. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco, que demitiu nessa terça-feira o segurança Betinho, que foi flagrado agredindo um torcedor do Vasco em Brasília, depois que esse torcedor xingou o técnico interino Felipe. Hora de falar sobre o Vasco da Gama e repercutir uma especulação que surgiu nas últimas horas e dá conta de que Félix Torres, do Corinthians, poderia virar reforço. Confesso que achei estranha a história, especialmente porque o Vasco nesse momento está sem técnico. E não imagino que o Marcelo Santana e o Pedrinho iniciariam tratativas com qualquer reforço sem o aval do técnico. Vale a lembrança também de que não há necessidade de acelerar qualquer processo de contratação por agora, levando em consideração que a próxima janela só reabre em junho e ela é bem curtinha, de 2 a 10 de junho. Em julho, que aí sim abre-se uma janela um pouco maior, com mais tempo para que os clubes possam fazer contratações. Para piorar essa especulação em relação a Félix Torres e Vasco, dá para dizer que é o tipo de operação que não cabe hoje no bolso do Vasco. Embora o Corinthians admita prejuízo para negociar o equatoriano, que foi comprado por 36 milhões de reais, não dá para descartar, não dá para acreditar numa negociação inferior a 20 milhões de reais. E o Vasco hoje não tem capacidade para um investimento desse tamanho. Cruz Maltino, que segue em tratativas com o técnico Fernando Diniz, a questão do salário segue sendo o grande impeditivo. Alguns setoristas do Vasco chegaram a cravar o acordo entre as partes nessa segunda-feira. Eu não tenho essa informação, sei que as conversas continuam, que o Pedrinho quer muito contratar o Fernando Diniz e a tendência é que isso aconteça. Mas até amanhã dessa terça-feira, o martelo ainda não havia sido batido. E a saideira sobre o Cruz Maltino também cheguei a dizer para vocês no vídeo da tarde dessa segunda sobre um racha entre Edmundo e Pedrinho. E o Edmundo, em seu canal no YouTube, na noite dessa segunda-feira, contou que foi retirado do grupo Sempre Vasco e que a partir de agora será uma oposição ao Pedrinho e que um dos objetivos dele na próxima eleição é impedir que o Pedrinho consiga a reeleição. Hora de falar sobre o Vasco, para destacar uma briga interna que é nada positivo. Edmundo, ex-jogador, e uma referência para o torcedor vascaíno. E Pedrinho, o atual presidente, estão brigados, rompidos, sem se falar. A revelação foi feita pelo Edmundo em uma de suas lives no canal que ele tem aqui no YouTube. Só para lembrar que o Edmundo foi um dos grandes apoiadores da campanha do Pedrinho como presidente. E segundo o Edmundo, eles não se falam há 7 meses. Separei uma aspas do Edmundo para explicar esse fim da relação entre eles. Abre aspas. Sei que o Pedrinho fica chateado com todo mundo que o critica, então provavelmente não deve estar feliz com o que eu digo aqui. O Edmundo tem sido um crítico, especialmente em relação às decisões do departamento de futebol. Ele cobra, por exemplo, uma mudança em relação ao diretor executivo Marcelo Santana. Também não gosta de uma série de decisões relacionadas a reforços. Enquanto isso, o Vasco vai buscando a contratação de um novo técnico. As tratativas com o Fernando Diniz seguem emperrando em relação ao salário. Se houver qualquer novidade, prometo contar para vocês. Só para completar em relação ao Vasco, Lloyd Augusto viajou com o time para a Venezuela, confronto contra o Puerto Cabello, apesar do desconforto na coxa no jogo contra o Palmeiras. Já Lucas Freitas, que também sentiu lá no jogo em Brasília, voltou para o Rio de Janeiro, onde vai fazer um tratamento por conta de um desconforto na sola do pé. Hora de falar sobre o Palmeiras, informação importante. Verdão está no mercado em busca de um goleiro. A novidade vem agora, Léo Jardim, que pertence ao Vasco e tem contrato somente até 31 de dezembro, está nos planos do Palmeiras. E figura nesse momento como a principal prioridade para a posição. Só para vocês entenderem o contexto, hoje o Palmeiras tem 2 goleiros veteranos. O Everton, de 37 anos, e o Lomba, de 38. Ambos, inclusive, fazem aniversário em dezembro. E diante da queda técnica e física da dupla, o Palmeiras entende que é preciso ter um goleiro mais jovem para o próximo ano. Nos últimos dias houve uma consulta ao staff do Gabriel Grando, que pertence ao Grêmio, a coisa nem avançou, tanto que o Grêmio nem sequer foi consultado. Isso porque a identificação da comissão técnica e da diretoria do Palmeiras é de que o Leonardo Jardim, jogador do Vasco, é melhor negócio. Primeiro porque é um goleiro mais pronto, de mais qualidades e virtudes. Depois porque o contrato do Léo Jardim com o Vasco se encerra em dezembro. Ou seja, a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato se mudando sem custos para o Verdão a partir de 1º de janeiro de 2026.
Só para lembrar que o Vasco já fez 3 propostas diferentes para a renovação de contrato do Léo Jardim e até agora não houve acordo.